Fala pessoal, aqui é o Guilherme Teles e nesse vídeo a gente vai estar falando especificamente a base para o exame Arquiteto Associate 2023. Quando eu falo a base, é muito bom que a gente tenha uma coisa bem clara. Existem novas versões sendo lançadas periodicamente do exame, mas a base ela não muda. Ou seja, todo o core da prova, 70 até 85%, que é o necessário para você ser aprovado, é o que eu vou falar aqui hoje e é o que eu recomendo que você estude, porque cai uma outra coisa nova, alguma atualização cai, mas se você dominar essa base que eu vou te passar agora, se você estudar ela, se você tiver realmente a responsabilidade de estudar, de revisar e de praticar, você com certeza vai ter a sua aprovação no exame de arquiteto, ok? Então, vamos lá diretamente falar dessa prova, ok? Então vamos lá, base para o exame AWS Arquiteto Associate em 2023. Quais são os tópicos do exame, tá? O exame ele tem aí 130 minutos, ok? Então é um exame aí que você tem um tempo razoável. Ele já tem disponível em português, ok? Então ele tem aí a média de 65 questões, podendo variar, porque geralmente eles botam algumas questões que não são pontuadas, então não é uma coisa para você estar se preocupando. É um exame de múltipla escolha, mas também pode ter mais de uma resposta, como pode ter duas ou até três resultados corretos, tá? Os resultados variam de 100 pontos até 1.000 pontos, a nota mínima é 720 pontos, e mirar sempre acima de 70% para você estar sendo aprovado. Ele tem validade de 3 anos e é baseado em cenários, ok? Então, só para a gente ter um contexto, qual que é a história da AWS até agora, tá? Por que a AWS ela é tão forte? Para inventar é preciso duas coisas. Primeiro, a habilidade de tentar novos experimentos e dois, não ter que viver com dano colateral de ter falhado. Então isso aqui é uma frase do Andy Jassy, tá? Que é o CEO da Amazon. Então ele diz muito claramente que o quê? O fator mais importante é você tentar ter novos experimentos. Então quando você fala de tecnologia em nuvem, você não pode estar preso especificamente a contratos de hardware, a questões que sejam limitadores. E a nuvem ela vem com várias funcionalidades para não ter limitadores, tá bom? E aí algumas das questões aí da história da AWS, né? 2003 foi que houve a sugestão do plano de negócios, o SQS, que é o primeiro serviço, né, da AWS, foi lançado em 2004 e a AWS foi lançada realmente ali em 2006. Então a gente está caminhando aí para praticamente 20 anos de história da AWS, tá? Então a cada ano ela vai batendo recordes de receita, ela vai lançando cada vez mais serviços, vai lançando linhas de certificações. Realmente ali em 2018 foi quando foi lançado toda a questão aí das certificações specialty. Então é realmente um compromisso que eles têm de sempre estar trazendo novas e novas funcionalidades aqui o tempo todo para a gente, tá? Então, perdão aqui que eu mexi na tela. Bom, então é algo que a gente tem que estar sempre de olho para a gente não ter nenhum problema com novidades, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui, gente. Window Capture. A base aqui não é esse. Ok, tá. Só para ficar bem melhor aqui a minha cara, tá? Então, ok, vamos lá. Então, os últimos lançamentos, tá? A gente tem aí o pilar de sustentabilidade, esse que eu queria estar falando, que é do Well Architecture Framework para a AWS. Então, é um dos pilares mais importantes. Você vê que a AWS está focando em sustentabilidade para ter um foco aí realmente no negócio verde. Então, quando a gente fala realmente, por exemplo, o último ano aí, tem o Amazon Athena Pro Spark, que o Amazon Athena é para a gente montar aí dashboards e fazer pesquisas. A gente tem o Application Composer, a gente tem controles ali de failover para o Amazon S3. Então, assim, em 2022, 2021, 2022 foram tantos lançamentos que assim eu não teria como colocar tudo num slide só. Eu peguei aqui os principais, tá? Mas são questões muito interessantes. Uma coisa que eu botei aqui que é muito interessante, que eu gostei, é que agora toda a parte de microserviços você pode comprar no marketplace e fazer deploy direto nos seus cluster EKS. Então isso é uma questão aí bem interessante, tá? Deixa eu voltar aqui com a minha cara porque a gente vai começar o assunto de fato. S3 e AM. S3 e AM, gente, isso aqui não é somente para a prova de arquiteto. Isso aqui é um assunto para você ter para a prova
Cloud Practitioner para você ter para a prova de arquiteto, para você ter para a prova de desenvolvedor, para você ter para a prova de SysOps, para as provas Professionals e para a prova Specialty, tá? Então, vamos lá, tá? Gerenciamento de acesso à identidade consiste no seguinte: usuários, grupos, funções e políticas. Essas são as 4 entidades principais que a gente tem do IAM, tá? O IAM ele é universal, ele não se aplica a regiões, tá? A conta root ela é simplesmente a conta criada na primeira configuração da sua conta da AWS, possui acesso completo administrativo, ou seja, a conta root ela literalmente faz tudo. Por isso que é recomendável que você baixe, né, e você utilize um token de autenticação para essa conta, para você realmente não ter problema de perdê-la, até porque é o que eu te falei, né, o que está escrito aí. Essa conta é a conta que você faz tudo dentro da AWS. Os novos usuários, eles não têm permissão quando são criados pela primeira vez, então assim, quando você cria, mesmo no Wizard, você pode criar um usuário que ele não tenha nenhuma permissão. Então isso é muito interessante porque você pode provisionar um usuário e ele não tem permissão para nada. Então você só configura ali. Os novos usuários eles recebem, né, um ID, né, um identificador de chave de acesso e chave de acesso secreto, que é a Access Key ID e a Secret Access Key. Isso é feito para acesso programático, tá bom? Elas não são iguais a uma senha. Você não pode usar o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta para efetuar login na console. Você pode usar isso, ou seja, o Access Key, tá, para fazer acesso via API e linha de comando. Você só pode ver uma vez, então se você perder, você precisa gerá-los novamente, portanto, salve em local seguro. Tá? Existe uma funcionalidade da AWS que quando você cria o usuário, ele vai por e-mail para a pessoa. Ou você baixa o CSV, que é como se fosse um arquivo de configuração, e você pode enviar para a pessoa. Mas cuidado por onde você envia, tá? Lembrando que a gente fala do S3. O S3 ele é baseado em armazenamento de objetos, ou seja, permite fazer upload de arquivos. Os arquivos podem ter de 0 bytes até 5 tera. Nossa, Guilherme, mas tem arquivo de 0 byte? Tem arquivo de 0 byte. É só você olhar aí, não importa o seu sistema operacional, que você vai estar encontrando aí esses arquivos que tem 0 bytes. O armazenamento ele é virtualmente ilimitado. Por que eu digo virtualmente ilimitado? Ah, Guilherme, pode acontecer de eu estar subindo muita coisa e acabar o espaço em disco? Pode por quê? A gente está falando de ambiente físico, a gente não está falando de uma questão ilimitada, mas como a AWS ela sempre está monitorando o uso, então é muito certo que você tem aquele ambiente ali provisionado para o que você precisa, ok? Os arquivos eles são armazenados em buckets, tá? Que é como se fossem as pastas, entre aspas, tá? Então, se você usa aí o Windows ou Linux ou mesmo a Mac, você realmente às vezes cria uma pasta para organizar, então isso é como se fosse um bucket, ok? O S3 ele tem um nome universal, ou seja, os nomes eles devem ser únicos globalmente falando. Então, eu tenho um bucket chamado Guilherme Teles, você não vai conseguir criar um bucket Guilherme Teles. Então, é mais ou menos esse o formato que você tem. Para quem usa, tem um serviço chamado Dropbox, tá? Que é um serviço de armazenamento na nuvem. O Dropbox ele é baseado no AWS S3, tá? Então, armazenamento de objetos, você tem o OneDrive, você tem o Google Drive, que é o G Drive, né? Google Drive acho que é chamado hoje. Dropbox e tem muitos outros, tá? Os 3 principais são esses aí que a gente utiliza e recomenda. E os buckets, eles não são adequados para instalar um sistema operacional. Lembra disso, é questão de prova, tá? Ah, eu posso instalar um sistema operacional num bucket? Não pode. Não é feito para isso, tá? Os uploads bem-sucedidos, eles geram código HTTP 200, tá? E por padrão, todos os buckets recém-criados são privados, tá? Você pode configurar o controle de acesso ao bucket usando políticas de bucket e as listas de controle de acesso. Esse ponto aqui é muito importante eu falar que os buckets eles são privados. Então assim, eu posso criar um bucket que ele seja público? Pode, mas você tem que colocar alguns controles de segurança ali para que você tenha uma segurança, tá bom? Tem uma melhor prática que eu sempre digo que é o seguinte: quanto menos recursos você tiver exposto para a internet, maior a sua segurança, tá? E menos a sua probabilidade de ser invadida. Então, quando você fala de recursos que estão expostos para a internet, você tem que ficar muito esperto nisso. Isso é um controle de segurança quando a gente fala do modelo de responsabilidade compartilhada. O que eu quero dizer com isso? Você tem a sua parcela de, como é que eu vou dizer, responsabilidade
de segurança na AWS e a AWS tem a parcela dela de segurança. Então é aquela questão de ser dividido. Então é um modelo de responsabilidade compartilhada, por isso o nome. Então não é porque está na nuvem que é seguro, tá, gente? Então assim, a gente tem que entender esses controles. E os buckets eles podem ser configurados para criar logs de acesso que registram todas as solicitações feitas no bucket. Isso pode ser enviado para um outro bucket ou um outro bucket em outra conta, tá bom? E quais são os principais fundamentos do S3? A chave, tá? Que é principalmente o nome do bucket, o valor, que são simplesmente os dados e são compostos por uma sequência de bytes, o ID da versão, então tem controle de versionamento, então você vai atualizando as versões conforme você deseja e conforme você precisa, os metadados, que são os dados do que você está armazenando, e isso aqui é questão de prova, tá, gente? Opa, mexi aqui no microfone. Essa aqui é questão de prova total, tá? Consistência de ler depois de escrever para puts e consistência eventual para sobrescrever. Então, a consistência de ler depois de escrever para puts, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Vamos lá. Consistência de ler depois de escrever para novos. Então, todo arquivo novo você consegue ver essa versão imediata logo depois que você salva. E a consistência eventual é para alteração ou para delete. Então, se você sobrescreveu, se você alterou uma versão ou se você deletou, dependendo do tempo que você faz a requisição, você pode acabar lendo uma versão anterior. Mas isso é questão de milissegundos, tá, gente? E aí vem os tipos, né, de armazenamentos do S3. Tem o S3 Standard, tem o S3 Infrequent Access, tem o S3 One Zone Infrequent Access e tem o Intelligent Steering. O Intelligent Steering ele vai alocando os seus arquivos conforme a disponibilidade. Então vamos lá. Se você subiu 100 arquivos para o seu bucket, 100, número 100, tá bom? Você tem arquivos que você lê constantemente e você tem arquivos que você lê com uma frequência menor. Então, para você economizar em dinheiro que você gasta com armazenamento, a própria Amazon pode classificar ele como um acesso infrequente para uma zona ou deixar no S3 Standard se você ficar lendo muito esses arquivos. E lógico que você tem o que a gente chama de backup frio, que é o Glacier e o Glacier Deep Archive. Então, dependendo da sua tolerância para você ter um backup, que é um backup frio, que a gente chama que, por exemplo, um backup que, por exemplo, é coisa de foto da sua viagem que você fez há 10 anos atrás. Não é uma coisa que você fica vendo toda hora. Então você acaba deixando ali para você economizar, tá bom? Então são essas duas categorias. O Deep Archive, que tem uma tolerância de tempo de... Você pode esperar até 12 horas para você ter esse backup recuperado. E o Glacier tradicional. E aí a criptografia em trânsito, você tem o SSL TLS, que é a criptografia em trânsito, né? E a criptografia em repouso, que você tem o S3 Managed Keys e o KMS, tá bom? Não cai muito isso na prova, isso aqui cai muito mais para questões da prova de Security Specialty, então o que você tem que entender é que a criptografia em trânsito, ela é obtida pelo SSL e a criptografia em repouso você tem as opções, que é o SS3C, que é a criptografia pelo lado do cliente, que o cliente fornece as chaves, o KMS, que é o Serviço de Gerenciamento de Chaves da AWS, e o SS3 Managed Keys, que é o SS3S3, que são as chaves gerenciadas pelo próprio S3. Tá bom? E aí, o S3 ele armazena todas as versões de um objeto, incluindo todas as escritas, e mesmo se você deletar, é uma ótima opção para backup. E uma vez habilitado, o versionamento ele não pode ser desabilitado, ele pode ser apenas suspenso. E integração com as regras de ciclo de vida, ou seja, você pode criar uma regra de ciclo de vida que você, por exemplo, a cada 30 dias, você, tipo, os arquivos que você não tem acesso, ou depois de 30 dias, eles vão para o Glacier ou para o Glacier Deep Archive depois de mais, digamos assim, 180 dias. Então, com isso, você tem uma regra para você estar economizando realmente em recursos. Isso é muito interessante, tá bom? E o versionamento tem a capacidade de ter o MFA Delete, que é realmente um código para você ter uma segurança adicional. Então, quando a gente fala de segurança na AWS, você tem que prestar atenção que você tem recursos para garantir a segurança de arquivos até sigilosos. E algumas melhores práticas aí do Organizations. Esse assunto ele está aqui porque ele está dentro do IAM, tá? Sempre habilitar o MFA na conta root, isso aqui é questão de prova. Sempre usar senhas complexas na conta root
E é recomendado que a conta pagante seja usada apenas para billing e nenhum outro serviço esteja nela. Então, quando a gente fala que a gente tem um ambiente com múltiplas contas da AWS, você pode ter uma conta de produção, você pode ter uma conta de desenvolvimento, você pode ter uma conta apenas para testes, mas a conta payer, que é a conta pagante para a sua organização AWS, é interessante que seja só para billing. Isso facilita até para a questão de gestão de acesso, tá bom? E usar sempre a Service Control Policy para habilitar ou desabilitar serviços de maneira global. Service Control Policies, elas são políticas centrais para você estar habilitando alguns serviços para toda a organização. E aí a gente tem que o versionamento ele tem que estar habilitado na origem e no destino. As regiões podem ou não ser únicas, tá? Mesma região ou cross region. E arquivos nos buckets eles não são replicados automaticamente. E todos os arquivos novos eles são replicados automaticamente. E as delete marks, que são as marcas de delete, elas não são replicadas. E a exclusão de versões individuais ou marcação de exclusão, elas não são replicadas. E aí a gente tem o Transfer Acceleration. O Transfer Acceleration, na verdade, é como o nome diz, uma aceleração de transferência para você agilizar o seu upload de arquivos para a nuvem. Então ele tira um limitador de banda, só que você tem um custo adicional por isso. E aí o que acontece? Você tem uma facilidade para você subir arquivos mais rápido, mas usa com inteligência. Então, assim, dependendo do cenário que você tem para subir arquivos para a nuvem, então, digamos assim, você tem um monte de arquivos ali de planilhas, ou músicas, ou filmes, ou seja lá o que for que você tenha, faz uma mensuração em quanto tempo você quer subir esses arquivos, tá bom? Tem alguns clientes de terceiros que você pode programar essa transferência por horários e etc. para ficar bem mais tranquilo, mas é interessante que você tenha uma visibilidade do que? Se você tem muitos dados, às vezes é interessante você quebrar esses arquivos ou usar o Transfer Acceleration. E aí você tem o CloudFront. O CloudFront que é uma distribuição de conteúdo, tá? É uma rede de distribuição de conteúdo que você pode ser usada para fornecer acesso para todo o site, um site dinâmico, estático, streaming e interativo. E tudo isso usando a rede global da AWS. Ok, então vamos lá. Aí você tem o conceito das Edge Location, que foi a imagem que eu mostrei anteriormente. A Edge Location é o local que o conteúdo vai ser armazenado em cache. Isso é separado de região da AWS ou uma zona de disponibilidade. E tem a origem, né? A origin é a origem de todos os arquivos que a CDN vai distribuir. Pode ser um bucket S3, uma instância do EC2, que é um servidor virtual, um Elastic Load Balancer ou um Route 53. Então, a nível de conhecimento, o Elastic Load Balancer é um ponto de entrada que você distribui tráfego para várias instâncias, para vários servidores, e o Route 53 é uma entrada de DNS, como a gente tem, por exemplo, entrada de DNS é como se fosse google.com, facebook.com, amazon.com, você tem esse registro e vai para um servidor, para outro lugar. E a distribution, né, que é o nome dado à CDN, que consiste em uma coleção de locais de borda. Ok? E as Edge Location não são usados apenas para leitura, também podem ser usados para escrita, pelo Transfer Acceleration, e os objetos são armazenados com o tempo, né, que tem um TTL, ali tem um reloginho. E você pode limpar periodicamente os objetos em cache, mas você pode ser cobrado por isso. Então é bom a gente utilizar o cache, mas é interessante a gente ver que tudo que a gente faz na nuvem a gente é cobrado, mesmo que seja por centavos de dólar. E aí a gente tem uma outra opção, que é o Snowball, que ele vem em dois tamanhos, em 50 teras ou em 80 teras. É como se fosse um grande appliance, tá? Uma caixa realmente, que você usa para joga os arquivos para ali, você despacha esse appliance para a AWS e a AWS joga todos esses dados diretamente para o S3. O Snowball ele usa várias camadas de segurança projetadas para proteger os seus dados, incluindo gabinetes resistentes a violações, criptografia de 256 bits e o Trusted Platform Model, que é o TPM, que é projetado para garantir a segurança e a custódia total dos seus dados. E depois que o trabalho de transferência ele é processado e verificado, a AWS executa uma exclusão de software do dispositivo, ou seja, ela limpa, faz um wipe mesmo de todos os arquivos. Então não tem problema de alguém, eu vou recuperar aquele arquivo. Não tem como depois que eles fazem essa limpeza, tá bom? E o Snowball Edge é como se fosse uma versão com poder computacional do Snowball, que tem transferência de até 100 teras, tá?
Então você pode usar para mover e remover grande quantidade de dados da AWS com uma camada de armazenamento temporário. Então isso é muito interessante, tá? E aí tem o Snowmobile, que é como se fosse né? Tem aí 100 petabytes, então são muitos dados para você estar utilizando. Eu não sei se está disponível no Brasil, mas isso aqui, como a gente está falando de questão de prova, tá? Existe em outras localidades aí ao redor do mundo, então você pode estar utilizando isso. E o Snowmobile facilita muito a movimentação de quê? De grandes quantidades de dados para a nuvem, incluindo bibliotecas de vídeo, repositório de imagem, ou até migração completa aí de um data center. E é uma transferência de dados também segura, rápida e econômica. E aí a gente vai falar de algumas opções aqui de dados, tá? Eu prefiro ir direto aqui para a imagem, porque eu acho que fica bem mais interessante. A grande maioria dos armazenamentos na AWS ela é baseada em S3. E aí a gente pode usar isso com o modelo tradicional de cenário de data center. A gente pode estar utilizando isso para distribuir arquivos, para usar para armazenamento frio, como eu falei, do Glacier Deep Archive. A gente pode estar utilizando isso em múltiplas nuvens, pode estar utilizando isso como data center local. Então, tudo de armazenamento da AWS a gente tem que focar no S3, tá? Aí a gente vem do Athena, que ele permite fazer consultas interativas, permite consultar dados localizados no S3 usando o padrão de linguagem SQL. Ele é serverless, comumente usado para analisar dados de logs armazenados no S3. E aí a gente tem que lembrar do Mace também. O Mace ele usa uma inteligência artificial para analisar dados privados, tá? Que são os dados PII. Então ele também pode ser usado para analisar logs do CloudTrail quanto a atividades suspeitas de API. Então ele inclui também dashboards, relatórios e alertas. Então o Mace é um serviço relativamente novo que você habilita. Então se tiver alguma informação lá, como o número de cartão de crédito, nome, telefone, endereço, ele vai falar, olha, são informações privadas que tem aqui, você tem que proteger essa informação. Então ele faz toda uma análise e permite que você esteja ali olhando e avaliando para o que você realmente precisa, ok? Então, lógico, né? Ótimo para conformidade PCI DSS, que é o padrão de cartão de crédito. E a gente vai para um resumo de EC2, que é a parte de servidores, ok? Então, o EC2 realmente, né, é um serviço da web que fornece capacidade de computação redimensionável. Então, é onde você sobe servidores e você redimensiona para cima ou para baixo e você mexe nas configurações. E a gente vai para os modelos de preço. Isso aqui é o mais importante para você estar aprendendo para a questão de prova. Você tem o preço tradicional, que é sob demanda, que é que você paga uma taxa fixa ali por hora ou por segundo, sem termo de compromisso. Então, essa aqui é a grande vantagem da nuvem. Só que você paga pelo uso. Então, assim, se você desligar o servidor, você não vai estar pagando. Você vai estar pagando apenas pelo armazenamento e não pelo processamento. Você tem a instância reservada, que você faz um pagamento antecipado de ou contrato de 1 a 3 anos, e você tem uma redução aí significativa. Então, por exemplo, você fez um contrato de 3 anos. Se eu não me engano, você tem uma economia aí de 60% até 70%, dependendo da família, ou seja, da configuração que você tem aí do servidor. E as instâncias spot, que você coloca tipo como se fosse um bid, né? Do tipo, olha, eu quero pagar tantos centavos por hora. Então, você acaba tendo ali um servidor à sua disposição pelo que você quer pagar. Porém, tá, o armazenamento não é persistente. Então é interessante você usar aquilo ali, por exemplo, para cálculos matemáticos, para alguma coisa que persista no banco de dados que você tem disponível para você estar salvando seus arquivos, ok? E, logicamente, você tem os hosts dedicados. Eu quero realmente ter um servidor físico na AWS só para mim, você pode ter. Inclusive, você lançar, né, você ter os seus servidores virtuais nesse seu servidor físico. Então, por exemplo, você fez um contrato de um servidor físico e nesse servidor físico você quer subir as suas instâncias virtuais. Você pode fazer isso. E o preço sob demanda ele é útil para quê? Para usuários que desejam baixo custo e flexibilidade da Amazon sem nenhum pagamento adiantado ou contrato, aplicativos com cargas de trabalho de curto prazo, com picos de demanda ou imprevisíveis que não podem ser interrompidas. Lembra da diferença para o spot. E aplicativos sendo desenvolvidos ou testados na Amazon pela primeira vez. Então, por exemplo, se você não sabe a configuração que você quer para o seu servidor, usa a instância sob demanda. E a instância reservada é quando você já tem um estado controlado, um uso previsível,
Quando você precisa realmente de uma capacidade reservada, então é uma instância bem específica, você faz a reserva daquela instância. E usuários que também podem fazer pagamentos antecipados para reduzir ainda mais os seus custos totais de computação em nuvem. E aí tem uma tabelinha com as principais famílias de instâncias para a gente estar dando uma olhada. Não precisa você decorar essas famílias de instância, tá? Para o seu dia a dia e no seu trabalho e também para as questões de prova, isso não cai, tá? Tem algumas questões que caem disso, mas serve para a prova professional, então não se preocupa com isso agora. E logicamente não vai cair aquela coisa decoreba, tá? Do segundo grau. O que vai cair é as principais instâncias que você tem, por exemplo, as famílias C, que é para computação, que você precisa de muito uso de CPU, a família M, que é para muito uso de memória. Então você vai acabando decorando algumas pelo uso mesmo, tá? E a gente vai para os discos EBS. O EBS é o disco virtual que você usa para as instâncias EC2, tá bom? Então o volume ele é replicado automaticamente dentro da sua zona de disponibilidade. E os tipos de discos, tá? São discos virtuais mesmo, como se fosse esse HD aí que está na imagem. Você tem os diferentes tipos de família. Você tem GP2, IO1, tem já o IO2 e você tem o ST1 e o Code. Geralmente, muito, né, a gente está usando muito GP2, então é a família que tem aí de mais tradicional. Existem famílias mais novas, mas o core em si é GP2, que é de uso comum e é o preço mais acessível. Os discos provisionados, que tem o IOPS, que é um disco muito mais rápido, para maior processamento, tá? Que tem muita demanda, é o IO1 e o IO2, tá? Como está ali na planilha, mas ele é muito mais recomendado para processamentos muito mais, digamos assim, acelerados que a gente precisa, ok? E a gente tem as IEMAs, que são as imagens que a gente tem. Então, as IEMAs são categorizadas como EBS ou Instance Store. Então, para os volumes EBS, o volume root de uma instância lançada por uma IEMAI é um volume Amazon EBS criado a partir de uma snapshot. E os volumes Instance Store, o volume root de uma instância lançada por uma IEMAI é um template de Amazon S3. Isso aqui é uma questão bem antiga, foi quando estava sendo muito lançada essas questões de... Como é que eu vou explicar? As primeiras instâncias EC2, elas não persistiam dados, então elas salvavam muitas coisas no S3. Então o Instance Store ele vem do S3 e não consegue persistir e é lançado. Então sempre quando você pensar em persistir dados, em salvar, pensa no volume EBS. E também o Instance Store é chamado de armazenamentos efêmeros, e o Instance Store não pode ser parado. Se o host tiver qualquer tipo de problema, a gente perde os dados. Por isso que eu falei sempre usar o EBS. E os volumes EBS eles podem ser parados e você não perde os dados na instância no caso dela ser parada. Ou seja, se você sobe uma instância com o disco EBS e você pausa ela, dá um stop nela para economizar, você não vai perder seus dados. E você pode reiniciar ambas que você não perde os dados. Por padrão, ambos os volumes root serão deletados quando a instância for terminada. Entretanto, né, os volumes EBS você pode dizer para a AWS para você reter, até para salvar uma imagem depois. Os snapshots, tá? São imagens dos discos EBS. Eles são encriptados automaticamente. O que já foi encriptado, ele já é encriptado automaticamente quando você tira uma imagem. Os volumes restaurados de snapshots encriptados, eles são encriptados automaticamente. E você somente poderá compartilhar snapshots que não foram encriptados. Esses snapshots podem ser compartilhados com outras contas da AWS ou mesmo tornar público. E agora é possível encriptar o volume root na hora da criação da sua instância EC2. E a gente vem para os security groups, ok? Todo o tráfego de entrada ele é bloqueado por padrão para a sua conta da AWS. Então isso é uma melhor prática de segurança. Então todo o tráfego de saída ele é permitido. E mudanças nos grupos de segurança têm efeitos imediatos. Ou seja, se você liberou a porta 80, se você liberou uma porta 443, ou se você liberou qualquer outra porta, é automaticamente. Você não precisa se preocupar com nada. Você pode ter qualquer número de instâncias EC2 num grupo de segurança e você pode ter múltiplos grupos de segurança anexados a uma instância EC2. Então, isso é útil como uma melhor prática de segurança. Então, digamos que você tem ali um grupo de segurança que libera apenas a porta 80 e um outro grupo de segurança que libera, por exemplo, a porta 22, tá? Que é de SSH. Então, você anexa esses dois grupos de segurança na sua instância EC2.
Os grupos de segurança são stateful, então se você criar uma regra de entrada permitindo o tráfego, esse tráfego é automaticamente permitido para sair. Você não pode especificar controle por IP em grupos de segurança, você poderá apenas fazer isso pelas listas de controle de acesso. Você pode apenas especificar regras de permissão e não poder efetuar regras de bloqueio, ou seja, você só libera e não bloqueia. E vem o CloudWatch. O CloudWatch é um serviço de monitoramento e o CloudTrail é um serviço de tracking de APIs. Então, entenda essa diferença. Então, qual que é a diferença básica? O CloudWatch é para performance e o CloudTrail monitora chamadas de API, tá? Que é para auditoria. Então, essa é a diferença primordial. E a gente vai para o AWS CLI. Você pode interagir com a AWS pela interface da web, que é pelo seu navegador, e também você pode usar a linha de comando, mas aí você tem que fazer a configuração das chaves do IAM. E é interessante você conhecer alguns comandos que facilitam a vida para a criação de alguns recursos. E a gente tem as roles de EC2, que são mais seguras para armazenar suas chaves de acesso individuais nas instâncias, tá? Então, assim, a role é uma permissão que você coloca diretamente para o seu servidor. Então, em vez de eu criar uma access key e, digamos assim, configurar isso dentro do meu servidor, eu crio uma role e essa role ela vai ter acesso ao que precisa, por exemplo, o S3. Tem até um laboratóriozinho que tem na minha lista aí numa playlist que eu faço uma demonstração sobre isso. Então procura isso lá na playlist, se não me engano, de avançado da AWS, ok? Essa é questão de prova. Uma melhor prática não é usar access keys e sim usar roles, tá? Quando a gente fala de recursos, de ativos na AWS. E as roles, elas são universais, você pode usar ela em qualquer região porque ela segue a questão do IAM. E a gente vem falar de metadados, então se você quiser buscar informação sobre a sua instância, você tem que executar esse comando na sua linha de comando, que é o curl. Então vai trazer todas as informações como IP, tags, configurações e etc. E a gente vai para o EFS. O EFS é o Elastic File System, é um serviço de armazenamento de arquivos para instâncias do EC2. Ele é fácil de usar e fornece uma interface simples para você criar e configurar sistemas de arquivos com rapidez. O EFS tem uma capacidade elástica aumentando ou diminuindo automaticamente. O EFS é um disco compartilhado. Imagina ele como se fosse um EBS que você usa para várias instâncias, tá bom? Ele suporta o protocolo Network File System versão 4. Você paga apenas pelo armazenamento que você usa, sem precisar pré-provisionar. E pode escalar até petabytes e pode suportar até milhares de conexões simultâneas, e os dados são armazenados em várias zonas de disponibilidade dentro de uma mesma região. E além disso, ele tem a consistência de leitura após a gravação, então não tem a questão eventual. E a gente tem os placement groups. Isso aqui é questão de prova, tá? O cluster placement groups ele não pode abranger várias zonas de disponibilidade. E o Spread Placement Groups ele pode abranger várias disponibilidades. Na tradução literal, o spread é distribuído, tá? O nome que você especifica para o Placement Group tem que ser único em toda a sua conta da AWS e somente certos tipos de instâncias eles podem ser usados em Placement Groups, que é dependendo, né, do que você precisa. E a AWS recomenda que o seu uso seja homogêneo, então para não misturar os tipos de instância dentro de um mesmo Placement Group, ok? E você não pode unir, né, fazer merge de placement groups. Você pode mover uma instância existente para dentro do placement group, mas antes de mover a instância deve ser parada. Você pode mover ou remover a instância usando CLI ou SDK e você ainda pode fazer isso via AWS CLI, tá bom? Ou pelo mesmo pela console. Perdão, você não pode fazer via CLI ou via... aliás, você pode mover ou remover a instância usando o CLI ou o SDK, que é o pacote de desenvolvimento, e você não pode fazer isso via console. E o WAF, tá? Ele faz um controle de bloqueio para as solicitações HTTP e HTTPS via CloudFront, Application Load Balancer ou API Gateway. Lembra que no início eu falei uma melhor prática de proteger o S3? É colocar um CloudFront na frente e na frente do CloudFront você colocar o AWS WAF. Uma melhor prática que eu recomendo, aí já fica uma dica, tá?
sempre que você puder colocar o Application Load Balancer, o API Gateway ou o CloudFront na frente dos seus recursos, coloque, porque em cima disso você pode estar utilizando o AWS WAF, se você não tem um WAF de terceiros, ok? E pelo WAF, tá, você pode controlar aí os endereços IP da onde as solicitações seguem, o país de origem, os valores de cabeçalho, as sequências que aparecem, como as expressões regex, a duração das solicitações, a presença de injeção de SQL ou não, SQL injection, o cross-site scripting e logicamente, tá, o device. Então isso é muito interessante. E aí a gente vai para um resumo de banco de dados. Antes da gente entrar aqui nessa questão, quero que vocês entendam que isso aqui não é um curso de banco de dados, isso aqui é um curso de conceitos para você poder ser aprovado na sua prova de arquiteto da AWS, tá bom? Esse conceito aqui que eu vou estar passando para vocês é um conceito muito importante que você vai precisar para as 3 provas associates, não apenas para a prova de arquiteto. Lembra o que eu falo? O conceito, o assunto não, deixa eu só mudar uma coisa aqui. Quando a gente fala de conhecimento complementar e sucessivo, é justamente isso. O que você estuda para uma prova, você não desperdiça para a próxima prova, ok? Você vai estar sempre absorvendo esse conhecimento e esse conhecimento vai estar sendo útil para as próximas provas, ok? Então vamos voltar lá para a gente ir. Então, banco de dados relacional, banco de dados relacionais eles estão aí praticamente diretamente, como se fosse normal para a gente. Então, quando a gente fala de banco de dados, a gente tem que sempre associar com uma planilha do Excel. Então, a gente tem como banco de dados relacional, né? Banco de dados, tabela, você tem o conceito de linha e campos e colunas, ok? E aí, quais são os modelos, os sabores aí, né, de banco de dados suportados? A gente tem o SQL Server, Oracle, o MySQL, também chamado de MySQL, o PostgreSQL, Aurora e MariaDB. O Aurora é da própria Amazon. E o conceito mais importante aqui é o seguinte: 2 funcionalidades principais. Multi-AZ, que é para recuperação de desastre, ou seja, se você perdeu vai estar lá na outra zona de disponibilidade. E Read Replica, que é para performance. Como é que é isso? Deixa eu só tirar aqui a minha carinha, que eu acho que vai ficar melhor. Ok? Então vamos lá. Quando você tem ali um Amazon EC2, ele tem ali o endpoint, tá? Que está aqui escrito, ó, meu exemplo BD, tá? Então ele está acessando um servidor de banco de dados na AZ1, ok? E aí, tá aqui. Então você acessa diretamente pela AZ1. E digamos que teve um problema. Automaticamente, pelo multi-AZ, a gente vai acessar a instância que estava em standby, ok? E aí, quando a gente fala de read replica, a gente está acessando o servidor na zona de disponibilidade 1, e aí esse banco de dados principal, ele que faz, né, digamos assim, a cópia, tá, para essa réplica de leitura. E aí, se essa instância morrer, a gente tem que mudar o endpoint. O endpoint ele tem que acessar ali de uma maneira manual, ok? Então a gente tem que mudar o endpoint. Então é assim que funciona. No multi-AZ é automático. No read replica a gente tem que mudar o endpoint, ok? Como a gente está acessando. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida é só colocar aí nos comentários, ok? E aí a gente tem a questão de Data Warehousing, que é usado para inteligência de negócio, que é para o Business Intelligence. Tem ferramentas aí como Cognos, Jaspersoft, SQL Reporting Service, o Oracle Hyperion, SAP NetWeaver, dentre outros. Ele é usado para puxar dados em ambientes de dados muito grandes e complexos, geralmente usado, né, para gerenciamento de queries nos dados, por exemplo, performance atual de dados correntes. E a gente tem o RDS. O RDS ele roda em máquinas virtuais, embora você não tenha acesso a eles, tá? Você não pode logar no sistema operacional do RDS. Você pode instalar patches nos sistemas operacionais de RDS ou bancos e são de responsabilidade da AWS. Lembrando que o RDS ele não é serverless e o Aurora Serverless ele é serverless, ok? E o backup com RDS. Existem 2 tipos diferentes de backup
para RDS. Tem os backups automáticos e os snapshots de bancos de dados. E os backups automáticos, eles permitem que você recupere seu banco de dados para qualquer ponto de tempo dentro de um período de retenção. E o período de retenção ele fica de 1 a 35 dias. Então você escolhe ali para onde você quer recuperar. Os backups automáticos eles irão tirar um snapshot completo e irão armazenar os logs de transação, né, que são os transaction log do dia. E quando você realiza uma recuperação de backup, a AWS vai primeiro escolher o backup mais recente do dia e então aplicar os logs de transação relevantes para aquele dia. E aí isso permite que você faça um ponto de recuperação em até em segundos dentro do período de retenção, que é esse aí de 1 a 35, ok? E aí os backups automáticos, eles são habilitados por padrão na hora que você cria a sua instância de banco de dados RDS. Os dados do backup eles são armazenados no S3 e você ganha armazenamento livre igual ao seu banco de dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que sua instância RDS tem 10 GB, você vai ganhar 10 GB de armazenamento. E os backups eles são realizados numa janela pré-configurada. Durante a janela de backup, o I/O, né, que é o tráfego ali de escrita, ele pode ser suspenso e seus dados podem ser acessados por uma latência de maior acesso. E os snapshots, né? Os snapshots são feitos de maneira manual, o usuário que faz o procedimento e eles são armazenados bem depois que você deletar a sua instância original, ao contrário dos backups automáticos. E aí, o multi-AZ que eu já falei que é para recuperação de desastres e ele não é utilizado para melhorar performance. Para performance você tem que usar a réplica de leitura, ok? E a réplica de leitura, ela nada mais é do que você tem instâncias produtivas read-only. Então, isso pode ser obtido usando replicação assíncrona da sua instância. Então, digamos que você tem ali um painel, um dashboard que sempre faz leitura em banco de dados. Você não precisa acessar a instância principal. Você acessa a instância de read replica, que é muito mais rápido, ok? E aí você tem o DynamoDB. O DynamoDB é um banco de dados NoSQL, tá? Rápido e flexível para todas as aplicações que precisam de consistência, latência de milissegundos de um dígito em qualquer escala. Ele é um banco de dados totalmente gerenciável que suporta tanto modelos de documento e valores chaves, que são os Key Value. E as dicas a ele, armazenado em storage SSD, ele é distribuído por 3 data centers distintos geograficamente e tem leitura consistente eventual padrão e leitura forte consistente, que é Strongly Consistent Reads. Redshift é um serviço de data warehouse, tá? Em escala de petabytes, rápido, poderoso, totalmente gerenciado. Os clientes podem começar com pequenos custos aí de $25 por hora, sem compromisso de contrato, para escalar até petabytes ou mais, tá bom? E custando aproximadamente $1.000 por terabyte por ano, menos que 1/10 da maioria das soluções de data warehousing. Então, isso é um concorrente direto da Oracle, ok, gente? E a configuração, você tem o single node, o multi-node. Aí dentro do multi-node a gente tem o leader node, que gerencia as conexões dos clientes, e o compute node, que é para, como o nome diz, né? É para parte de computação diretamente para o poder computacional, ok? E a gente tem o Aurora. Então, o que é o Aurora? O Aurora é um mecanismo de banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL, que combina a velocidade e disponibilidade de banco de dados comerciais de ponta com a simplicidade em relação de custo-benefício. É realmente aí o banco de dados da AWS. E a gente tem aí que ele inicia com 10 GB e ele vai incrementando de 10 em 10 GB até 64 teras. Os recursos computacionais eles vão de 32 vCPUs e 244 de memória até essa configuração, tá? E 2 cópias dos seus dados são armazenadas em cada zona de disponibilidade. Então você tem um mínimo de 3 AZs. Resumo, você tem 6 cópias do seu banco de dados. Então, se quer alguma questão de prova sobre o Aurora, você tem que ter essa foto aqui decorada. Por quê? Porque é isso aqui que cobra, ou seja, altamente disponível, altamente performático. É isso que você tem que entender realmente do Aurora, ok? E a gente tem o Elastic Cache. Opa, peraí que travou. Vamos lá. Eita, travou mesmo. Vamos lá. Tá. O Elastic Cache é um serviço da web que facilita a implantação de cache de memória, tá? O serviço ele melhora o desempenho
para solicitações web. Tem o Redis e o Memcached. E qual que é a diferença entre os dois, tá? A diferença primordial. O Redis, tá? Ele vai ter persistência, multi-AZ e capacidade de backup e restore. O Memcached é uma versão mais simples. Então, assim, se você precisa de um cache bem robusto, tem que pensar no Redis, ok? E a gente vai para o tema final, não menos importante, mas o mais importante de todos os assuntos de prova de certificação do nível Associate. Arquiteto, SysOps e desenvolvedor, que é a parte de VPC, ok? Então vamos lá. O que é VPC? Tá bom? VPC, pensa no seu data center virtual. É isso que é VPC, ou seja, é o seu endereçamento IP, é onde você vai subir todos os seus servidores, você vai configurar todos os seus bancos de dados, é onde você vai literalmente estar fazendo tudo, tá? Dentro da sua conta AWS, ok? Então vamos lá. Opa, perdi o mouse, tá bom, vamos lá. Então, a nuvem privada da Amazon, que é o VPC, ele permite o provisionamento de uma seção isolada na nuvem da AWS, na qual é possível iniciar recursos da AWS em uma rede virtual que você definir. Você tem controle total, você define o endereçamento IP, subnets, zona de disponibilidade, tabela de rota, ou seja, como é que entra os recursos, como é que sai recurso, então assim, você gerencia tudo. É o teu data center. Você pode personalizar facilmente a configuração da rede. Então, como eu falei, né, você configura aí a questão do aonde você vai colocar os seus serviços de front-end, de back-end. Front-end é literalmente é o que fica de cara para a internet, o back-end que fica, por exemplo, seu banco de dados e por aí vai. O que tem de importante aqui que você precisa entender? Deixa eu ir para a topologia que fica melhor. Você precisa entender os pontos de entrada, ou seja, como é que é feita a entrada aí de conectividade na internet. Você tem Internet Gateway e o VPN Gateway, que eles batem no router, tá? Dentro de cada router você tem ali a Route Table, a ACL e aí o Security Group. Lembra que eu falei de cada um deles. E o recomendável é que você tenha sempre uma subnet pública e uma subnet privada, tá? E dentro disso, logicamente, você tem as classes de endereçamento IP, as classes A, B e C. Se você nunca estudou isso, não tem problema, fica tranquilo que isso não é cobrado somente na prova de specialty de redes, ok? O que você precisa saber? As funcionalidades, o que você pode fazer com uma VPC. Você pode iniciar as suas instâncias em uma subrede de sua escolha, atribuir intervalos de endereço IP personalizados em cada subrede, configurar tabelas de rota entre as subredes, criar um gateway de internet e anexar a sua VPC, ter um controle de segurança muito melhor sobre seus controles da AWS, grupos de segurança de cada instância e as listas de controle de acesso, tá bom? E aí você tem a diferença entre a VPC padrão e VPC personalizado, tá? Vamos lá. Eu tenho uma aula, tá? Uma aula prática de criação da VPC. É só você pesquisar. Eu preciso saber disso quando eu estou indo para a prova, Guilherme? Não, você não precisa. Isso aqui é uma parte conceitual. Então, a VPC padrão é totalmente amigável. Você pode subir as instâncias imediatamente. Em cada região da AWS, você já tem uma VPC padrão já configurado com internet, as subnets e tudo mais. Agora, se você quiser criar outra VPC para outros recursos, inclusive quando você está na sua empresa, eu quero criar uma VPC de produção, uma VPC de desenvolvimento, e por aí você pode fazer. Então, cada instância EC2 possui endereço IP público e privado. Hoje, quando você sobe uma instância, você pode selecionar se você quer que ela tenha o IP público ou não. E aí tem o peering de VPC. O que é o peering de VPC? Tá, eu vou pular aqui direto para essa imagem. O peering de VPC é isso aqui. Você liga a VPC-A com a VPC-B, a VPC-A com a VPC-C, VPC-A com a VPC-E, a VPC-A com a VPC-D. O que não pode acontecer? Mesmo que A e B e A e D estejam ligados, não tem transitividade, ou seja, não é por isso que B vai falar com D. É isso que você precisa entender, tá bom? Então, quando você cria uma VPC, automaticamente são criadas as tabelas de rota, as Access Control List e o Security Group padrão. Não criará automaticamente qualquer subnet, também não vai criar um Internet Gateway, quando você cria manualmente, ok? E uma zona de disponibilidade na minha conta, tá? Que é, por exemplo, a US East 1A, não vai ser a sua US East 1A. Isso eles fazem para randomizar realmente isso dentro da AWS.
E a Amazon ela sempre reserva 5 endereços IPs em cada subnet para uso deles, ok? E você pode ter apenas um Internet Gateway por VPC. E os Security Groups eles não abrangem VPC. E aí as dicas de NAT Instance, ok? Quando você criar instâncias NAT, você tem que desabilitar o Sort e Destination Check, ou seja, porque você está atravessando, né, um servidor, então você tem que tirar, você tem que desabilitar essa funcionalidade. E as instâncias NAT, elas têm que ficar em subnets públicas, elas não podem ficar em subnets privadas. Deve existir uma rota de saída na sua subnet privada para a instância NAT funcionar, e a quantidade de tráfego que a instância NAT suportar vai depender do tamanho da família da instância. Então, se você seleciona uma família muito pequena, né, você vai estar com um limitador aí de tráfego. E você pode ter alta disponibilidade usando os grupos de autoscale, múltiplas subnets em diferentes AZ e automatizar o failover, ou seja, lembra do Elastic Load Balancer. E que mais? As dicas do NAT Gateway eles são redundantes dentro da própria AZ, preferencial para as empresas, inicia em 5 GB e vai até 45 gigabits, não precisa de patch, não precisa ser associado aos grupos de segurança, automaticamente tem um IP público e você tem que apenas de lembrar de atualizar as rotas e não tem que se preocupar com source e destination check. E também usar múltiplos NAT gateways pode aumentar a sua alta disponibilidade, ok? E aí a gente vai para as dicas aqui de esse cenário aqui é melhor, tá? Deixa eu tirar aqui a minha cara, apenas tela, ok. Quando a gente fala literalmente aí do acesso de Bastion Host e das instâncias NAT. O Bastion Host é um servidor aí hardenizado que você pode fazer o acesso direto aí para a tua instância. O Bastion Host também pode ser chamado de Jump Box. E você tem um acesso aí, digamos, alternativo para você ter uma camada maior aí de segurança dentro da sua nuvem AWS, ok? E aí, gente, a gente finaliza aqui a base dos assuntos, tá? Isso, como eu falei, é a base primordial que você precisa para sua prova de certificação da AWS. Se você precisa de mais algum recurso, eu te recomendo que você que esteja iniciando, tá? Baixa o e-book de iniciante da AWS, que ele está lá no meu site, tá? E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, alguma crítica, é só entrar em contato. Um grande abraço.